nesta manhã com vocês. Eu queria partilhar um texto com o tema amor sacrificial. Eu gostaria de dizer que se fôssemos, como seres humanos, falar de ódio, era algo prático para o ser humano. Falar de amor no sentido do amor de Deus é quase impossível ao ser humano. Deus é amor e Deus expressa amor pelo que Ele é. A sua natureza é amor. Mas nós seres humanos, nós não temos facilidade em expressar amor da qualidade do amor de Deus. A qualidade do amor de Deus para nós é quase desconhecida. E o tema amor sacrificial deve trazer esta ideia do amor que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade em verdadeiramente expressar. Eu gostaria de iniciar no capítulo 15 de João, versículo 13. Nós queremos olhar um pouquinho esse contexto do amor sacrificial. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, o Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. É muito forte, muito intensa esta declaração. Dar a sua vida pelos seus amigos. Eu estava lendo nesses dias novamente, já havia lido no passado, um livro que tem como tema, o título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro que conta a história de um hindu, o nome dele era Sundar Singh. Ele nasceu no ano 1889 e o destaque do seu ministério foi no início dos anos 1900. Ele era o último filho da família e a família era a classe dominante. Sabem, vocês devem lembrar que a Índia, eles têm castas sociais. A dele era a casta nobre. Então ele era de família muito rica, nobre, e ele tinha uma falta de paz muito grande. E dentro da própria cultura deles, eles tinham a busca pela paz, a busca pelo bem-estar interior. Mas ele não conseguia encontrar. Um dia que ele encontrou um Novo Testamento, porque a família o matriculou numa escola presbiteriana naquela região, e ele encontrou o Novo Testamento e passou a ler, ele encontrou o que ele desejava, aquilo que ele procurou de muitas formas, e que era um conselho da sua família. A sua mãe lhe falava muito sobre a necessidade dele encontrar esta paz. E ele encontrou no Novo Testamento, mas isso gerou um grande conflito familiar. E os familiares tentaram convencê-lo de toda forma a abandonar o Novo Testamento, por causa da sua religião. E não conseguiram convencer. Por fim, ele foi expulso, destituído da sua casta, jogado como se fosse um cão na rua, um cachorro, né? E ele foi então levado a sair de casa. Mas ele tinha já um apego e tinha uma conversão legítima, verdadeira em Cristo. Então ele passou a procurar evangelizar os seus amigos, as pessoas daquela cidade. A história é muito interessante, porque ele descobriu que para conseguir alcançar a sua pátria, o seu povo, ele precisaria tomar a semelhança daqueles que ali estavam ensinando. E por isso ele tomou a semelhança de um dos mestres hindus, vestindo a capa amarela que o mestre hindu vestia e caminhando de aldeia em aldeia de pés descalços. Quando ele assumiu essa posição de mestre, ele era bem recebido, mas quando ele mostrava que a sua palavra não era mais a palavra dos mestres hindus, mas era a palavra de Cristo, o Evangelho, então ele sofreu apedrejamento, muitas torturas, muito sofrimento, quase chegando à morte. E a história conta do seu sacrifício, deixar a sua família, andar de pés descalços, levando o Novo Testamento. Se lemos essa história, vamos perceber no mapa das suas viagens quanto ele realmente alcançou com o Evangelho e como o Evangelho que ele transmitiu tinha um profundo significado na sua cultura,
porque ele carregava esta ideia do amor sacrificial. Voluntariamente, ele decidiu sacrificar-se por amor ao Evangelho. Quem é que já decidiu sacrificar-se pelo amor ao Evangelho? Muitas pessoas não estão dispostos a sacrificar o seu conforto, não estão dispostos a sacrificar os seus relacionamentos, que muitas vezes contrariam ao Evangelho, não estão dispostos a sacrificar um tipo de prazer que tenham tomado como parte da sua vida, do seu hobby talvez até, né? E que contrarie o Evangelho. Então, quando pensamos em amor sacrificial, nós temos histórias muito marcantes, que se assemelham ao texto que a gente leu. Nós lemos: quem é que pode mostrar mais amor do que alguém que dá a própria vida pelos seus amigos? Esta vida deste jovem que morreu muito novo, com menos de 40 anos de idade, por tanto sofrimento, mas ganhou muitos para Cristo por causa da sua dedicação de amor sacrificial. Encontramos várias histórias, e vocês devem lembrar, talvez enquanto eu contava esta, vocês lembravam de alguma. Lembramos de uma história chamada dos Valdenses, um grupo que veio a partir da vida de um homem chamado Valdo, e esse Valdo também era muito rico e deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Deixou tudo para poder levar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele fez isso, surgiu depois um grupo muito grande de pessoas que formou naquela época o nome Valdenses. Só como exemplos de pessoas que amaram tão profundamente a Deus ao ponto de deixar tudo para servir a Deus. É muito importante, quando falamos de amor sacrificial, se nós podemos pensar um pouquinho no significado da palavra em si, o conceito que podemos ter de amor. É verdade que algumas coisas que já sabemos, já estamos ouvindo muitas vezes. Por exemplo, o amor de Deus é o amor ágape. E este é o sentido do amor sacrificial. Quando Deus decide oferecer do seu amor, oferecer a quem não merece e sacrificar-se em favor daquele que não merece. O amor não é um sentimento, nós já também temos falado muito sobre isso, certamente vocês têm lido e têm ouvido mensagens. Amor não é uma questão só de sentimento, passa a ser o resultado, sentimentos é apenas o resultado de decisões que nós tomamos para poder servir a Deus e ao nosso próximo em amor. Portanto, não devemos esperar que apareça um sentimento muito agradável e nos leve a nos sacrificar, porque sacrifício implica mais em decisão de fazer, porque desejamos mostrar no exemplo de Cristo também o nosso amor para com o próximo. Podemos olhar um pouquinho no sentido do amor, o texto que tem um significado ou uma importância muito grande é Coríntios 13. Não sei se vocês sabem de cor, porque esse texto é muito significativo e talvez vocês já devem ter lido muitas vezes. Não podemos falar de amor sem olhar para esse texto. Coríntios 13, ele começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ele está aqui em Coríntios 13, iniciando e mostrando que a mais expressiva manifestação de compaixão incondicional e sem interesse pessoal. Ele diz: ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse, ainda que a minha vida pudesse expressar em todas as áreas, de uma maneira que impressionasse as pessoas que estão conosco. Se eu não pudesse ter esta qualidade de amor, seria isto vão. O versículo continua, o versículo 2, e diz: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aqui a descrição muito linda, uma poesia sobre o amor, que mostra que supera todas as palavras e toda a possibilidade de comunicação da linguagem humana. Gestos, atitudes que representam muito mais do que palavras na nossa linguagem de expressar para com os outros. As palavras podem não valer nada diante dessa realidade se não tiver amor, da realidade de não haver, de não podermos amar, se não puder ser acompanhado por amor. É superior ao conhecimento e à fé. No verso 2 ele diz, ainda que eu tivesse. Então, quando nós começamos a colecionar os nossos diplomas, ou as nossas qualificações, ou os nossos dons, e nós começarmos a buscar isso como valores da nossa vida, devemos voltar um pouco atrás e perguntar se a minha vida expressa a qualidade de amor de Deus, porque só isso faz sentido no mundo. Só nesse contexto também as nossas conquistas fazem sentido. As palavras podem não valer nada se não forem acompanhadas por amor. A nossa formação acadêmica pode perder o sentido. Os títulos e a nossa habilidade podem impressionar as pessoas em dado momento, mas se não tiver amor, perde o verdadeiro sentido. Perde a verdadeira expressão. E quando falamos assim, é bom perguntar a cada um de nós, estamos mostrando esse amor de Cristo no mundo que nos cerca? Conseguimos nós mostrar um tipo de amor que se sacrifica pelo próximo, por aquele que está ao lado, ao nosso lado? O amor depende também de conhecimento. Amor acontece do momento em que eu passo a conhecer o amor de Deus. Portanto, se nós não reconhecemos o grande amor de Deus na cruz do Calvário, como é que eu posso também mostrar o mesmo amor? Aqueles discípulos acompanharam até o ato da crucificação. Muitos fugiram, é verdade, mas viram como tudo aconteceu. Acompanharam o ato da ressurreição. Viram Jesus ressurreto. Aqueles discípulos foram tão impactados com o sacrifício do seu mestre, que acabaram sacrificando a sua própria vida também pelo Senhor e por aqueles que o Senhor ama. Reconhecendo a grandeza do amor, sujeitaram-se também ao sofrimento por esse mesmo amor. O versículo 3 desse capítulo que lemos diz, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu fizesse. Quando falamos em amor sacrificial, nós podemos dizer que há sim sacrifícios no mundo, mas na maioria, a grande maioria, é o sacrifício pela culpa. O ser humano, carregado com as suas culpas, tenta sacrificar-se de alguma forma. E alguns fazem doações de fortunas, pois eles têm para oferecer, então eles fazem com esta intenção de apaziguar a sua consciência ferida ou oprimida pela realidade do seu próprio pecado. Então, nesse sentido, há muito sacrifício. Pessoas que fazem longas caminhadas, longas penitências, mas é no sentido do sacrifício pela culpa. Agora, sacrifício por amor, onde é que estamos vendo isso acontecer? Quando é que você sacrificou-se do teu tempo para ajudar alguém miseravelmente necessitado e que talvez não merecia?
Quando é que você sacrificou o teu tempo para correr atrás de alguém que está perdido, espiritualmente perdido, e que você gostaria muito de ajudá-lo a encontrar em Jesus Cristo a vida eterna? Então é preciso pensar que o sacrifício para cobrir o mal que se sente na consciência, este existe em grande quantidade, diríamos assim. Expressa-se de forma muito grande na sociedade que vivemos. Mas o sacrifício pelo amor, como Deus assim o fez, podemos dizer que é raro. E precisamos perguntar em que é que nós estamos nos sacrificando por amor, voluntariamente por amor. Que propósitos você tem? Quais são os seus sonhos? E em que posição está o desejo de amar, mesmo que ainda inclua sofrimentos? Diante dos sonhos e propósitos, onde está o desejo de sacrificar se necessário para mostrar o amor de Deus? É interessante aqui, Coríntios, vamos parar um pouquinho mais nessas afirmações de Coríntios 13, quando o verso 4 começa a dizer, é sofredor. O amor é sofredor, é paciente e é bondoso. E depois ele diz, tudo sofre. E daí a outra expressão diz que não desiste. É sofredor. Você sofre a agressão, sofre o ataque, sofre o desprezo e continua amando. Foi assim que Jesus fez. Durante toda a sua trajetória, ele sofreu a acusação, ataques, desprezos e continuou amando. E a Bíblia até usa a expressão de quando ele chegou no momento da cruz, que ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Que ele não reclamou das ofensas que não eram apenas físicas, mas muito profundamente, no sentido moral, ele foi agredido, atacado, no desprezo a ele como o próprio Deus na forma humana. E esse sacrificou tudo, e aqui diz sofredor, sofreu todas as ofensas por amor. Outra declaração diz, o amor é benigno, tudo crê, nunca perde a fé. Então vamos ver a outra que diz, não é invejoso, não é ciumento. O amor não se vangloria, não é presunçoso, não se orgulha. O amor não maltrata, não é grosseiro. O amor não procura os seus interesses. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. O amor não se ira facilmente. O amor não é irritável, tudo suporta. Não guarda rancor. O amor que vem de Deus, esse amor sacrificial, não guarda rancor. Tudo espera, sempre tem esperança de que possa haver uma grande mudança, uma grande transformação. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se nós colocássemos aqui essas afirmações de amor numa pergunta pessoal, nós logo começamos a fugir, a sair de cena e dizer, eu não posso falar sobre isso. E se colocarmos como anéis de uma corrente e que nos segura no grande abismo, nós diríamos assim, eu já quebrei muitos desses anéis aqui. É quase como a ideia dos próprios mandamentos. Eu já teria caído no abismo, porque eu não consigo deixar de me irritar facilmente. E o amor não se irrita facilmente. Eu não consigo deixar de ser grosseiro, nós podíamos dizer. E muitas vezes somos grosseiros em nossos relacionamentos. Então esse tema, mesmo quando eu estava preparando esse tema, eu passei a perceber que é necessário falar desse tema. E é necessário conservar o desafio de atingirmos esta meta. Mas é possível que nós estejamos reconhecendo, eu próprio estou reconhecendo, que é um grande desafio mostrar esta qualidade de amor no mundo. Nós vencemos em certas áreas. Talvez não nos vangloriamos, mas talvez nos irritamos. Talvez não guardamos rancor, mágoas,
Mas talvez surja algum tipo de inveja ou algum tipo de alegria com a injustiça, não nos alegrarmos com a verdade. Talvez falta comemorar as coisas boas que Deus tem feito, também não temos feito, o amor de Deus nos leva a isso, a nos alegrar com a verdade. Eu não sei o que você sente quando lemos esta referência ao amor, mas ao menos que nós pudéssemos dizer: Deus, eu não estou conseguindo viver essa expressão de amor, porque na verdade é um sacrifício muito grande tomar para nós esta responsabilidade de expressar no mundo o amor que vem de Deus. Você lembra algum momento em que agiu diferente desse amor? Lembra algum momento que abrigou um sentimento que contraria esse amor, que fere o amor de Deus? Eu creio que todos nós, mas somos desafiados hoje a tomar força outra vez e dizer: Deus, eu quero sacrificar o que for necessário para mostrar o teu amor, para viver este amor. E talvez uma das coisas que mais temos que sacrificar é mesmo no sentido do tempo agitado que vivemos, nos recolhermos para momentos especiais onde vamos começar a estudar a nossa própria atitude, nosso comportamento, e perceber como é que eu posso acalmar o meu coração e refletir na minha vida um pouquinho dessa qualidade do próprio Filho de Deus que Ele transmitiu a mim. Eu gostaria de citar alguns exemplos de amor sacrificial que pudesse nos mostrar a diferença entre esse amor que Deus oferece aos seus filhos e como isso traz para nós. Em muitas ocasiões a Bíblia vai mostrar esse sacrifício. Quero começar com Jacó e Esaú. Uma história também bem conhecida. Quando a Bíblia fala de Jacó e Esaú, no capítulo 24 de Josué, diz: E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então nós percebemos, em primeiro lugar, um Deus doador, e que o seu amor se manifesta numa doação. E ele está dizendo claramente que ele é que doou as condições de Abraão, de Isaque, de Jacó, e nesse caso de Esaú. E Esaú também teve de Deus algo especial. Porém, Malaquias, quando fala de Esaú, e mesmo o Novo Testamento, quando fala de Esaú, Deus diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. É interessante ver isso. Aqui no Malaquias ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Como é que podemos entender que antes Deus diz: eu dei a montanha de Seir a Jacó, a Esaú, e agora nesse momento diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú? Agora veja a vida dos dois. Observe a história dos dois. Esse amado de Deus, o Jacó, por onde ele passou? Enquanto Esaú ficou na sua terra junto com seus pais, tendo o privilégio do gozo das riquezas do Abraão e do Isaque, passou de Abraão para Isaque, o Jacó teve que fugir e ir morar com seu tio, sofrer 14 anos trabalhando só pelo seu casamento, sendo enganado. E o Esaú estava muito bem. O Esaú viveu muito bem. Nesse sentido, nós encontramos Esaú vivendo de maneira muito boa, enquanto Jacó sofria no trajeto que fez e depois retornando, encontrando o anjo de Deus, sendo quebrantado diante de Deus. Então nós vemos o amor sacrificial desta forma, que quando Deus nos fala do seu amor e que Ele se sacrifica por nós, por seu amor, Ele também espera que nós venhamos nos sacrificar em amor a Ele e aos amados dEle. Mas por que é isso necessário? Porque nós temos uma natureza contrária. O escritor C.S. Lewis diz, do ponto de vista terreno, em todos os sentidos comuns,
Esaú foi muito mais abençoado que Jacó. Ele diz mais: foi Jacó que passou por todas as decepções, humilhações, terrores e sofrimentos. Mas ele possuiu algo que faltava em Esaú. A questão do amor sacrificial é onde ele vai conduzir no final depois. O Esaú, quando Jacó voltou da terra do seu tio e já tinha seus filhos, já tinha se casado, tinha seus filhos, o Jacó, quando voltou, ele não era rico assim como Esaú. Esaú vem contra ele com 400 homens armados. Esaú tem um exército. Esaú conquista uma montanha e constrói sua cidade. E Jacó vem com seus rebanhos, manquejando, porque o anjo o encontrou e ele foi ferido naquela luta, e ele vinha a manquejar, humilhado, empobrecido, diríamos assim, comparado com o seu irmão. Mas ele trazia uma grande diferença. E a diferença estava no amor que ele teve pela obra de Deus, pelo que Deus tinha dado, a promessa de Deus. E é aqui que vemos a grande diferença daqueles que compreendem o amor de Deus e decidem sacrificar as coisas do mundo por esse amor. E nesse sentido, Jacó foi conduzido por um caminho duro e difícil, mas tinha no seu caminho a expressão do amor sacrificial de Deus que o transformava e o capacitava a servir a Deus. Hebreus capítulo 12 fala que Esaú passou a viver uma vida de amargura, interiormente amargurado, infeliz, vazio. Ele tinha conquistado tudo o que queria no mundo, mas perdido tudo o que poderia ter quanto à eternidade. Enquanto Jacó havia perdido muito na sua vida na terra, mas tinha conquistado o amor de Deus na promessa que foi apresentada a ele. Você se sente amado de Deus? E quando há doenças e problemas na sua vida, você ainda se sente como amado de Deus? Parece que a Bíblia vai apresentar isso, uma característica, que aqueles amados de Deus não estão livres dos problemas, pelo contrário, muitas vezes têm mais problemas ainda. E esse exemplo de Esaú e Jacó serve nesse sentido. Sempre que os valores desta vida estiverem sendo mais estimados, como no caso de Esaú, que estimou mais os valores desta vida do que os valores espirituais, vamos sentir o mesmo que Esaú sentiu: a amargura, a insegurança, a insatisfação. Então, quando pensamos em amor sacrificial, não é apenas definir que este é o amor de Deus, mas pensar que existe sim uma grande dose de sacrifício se queremos viver esse amor. Vocês conhecem a história do bom samaritano. Esse homem parou no caminho para socorrer o homem que tinha sido assaltado. Esse é o amor sacrificial. Quando ele para no caminho e quando ele está disposto a pagar o preço para restaurar o homem caído que ele não conhecia, que ele não sabia se merecia ajuda e que ele colocava em risco a própria vida ao parar no lugar do assalto e colocava seus bens, comprometia os seus recursos financeiros ao pagar onde esse homem ferido foi tratado. Temos feito esse tipo de investimento sem esperar retorno por causa do amor de Cristo, esse amor incondicional que ama apesar da falta de mérito do bem amado, da pessoa amada. Este homem bom samaritano mostrou esse tipo de amor, o sacrifício do amor. Então nós podemos dizer que amamos, mas e o sacrifício do amor? Qual é a expressão que me coloca na mesma condição, numa semelhança ainda que pequena, do amor do próprio Salvador? A outra ilustração que eu quero trazer é do apóstolo Paulo, anteriormente chamado de Saulo. E é interessante que já na chamada dele, em Atos capítulo 9, verso 16, Deus já dizia sobre o sacrificial. Esse amor que Paulo seria tocado por ele e reagiria. Diz aqui: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se você for evangelizar alguém e disser a esta pessoa: eu te trago o evangelho de Cristo, e você vai perceber o quanto você vai sofrer por causa desse evangelho.
Você acha que alguém ainda se converte assim? Acha que alguém iria querer seguir a Jesus se você chegasse a ele e dissesse: eu trouxe a você esta mensagem maravilhosa para que você veja o quanto você vai sofrer por causa dela? Acha que ainda alguém iria querer? Pois é uma realidade que acontece quando o coração é tocado pelo amor de Deus. E quando as condições que nós temos realmente são levadas à prática desse amor. Eu quero mostrar mais um texto sobre Paulo. O amor que leva ao sofrimento, como é que nós reagimos a esse amor? E agora, olhando esse aspecto do sacrifício, desse amor, nós vamos encontrar a afirmação bíblica, especialmente na vida do apóstolo, como eu disse, como esse amor é sobrenatural. Não é uma expressão da minha natureza, mas uma expressão da natureza de Cristo em mim, quando eu realmente me entrego a Ele. Pensando nesse sentido, o amor sacrificial, esse amor sobrenatural que paga o preço, nós vamos encontrar a razão porque ele é considerado sobrenatural. Nós encontramos, já no início dessa nossa busca por esse amor de Deus, um grande conflito entre eu e o outro. Quando chegamos a Lucas capítulo 22, o verso 24, estava havendo esse conflito entre os melhores, os discípulos, os apóstolos. Aqueles que foram chamados para seguir a Jesus, encontraram-se nessa encruzilhada, nesse lugar, aonde nós vamos decidir entre eu e o outro. E lá estavam eles dizendo: quem dentre nós é maior? Quem dentre nós será aquele que vai ocupar o lugar à direita do mestre no seu reino e o lugar à esquerda? Então, o conflito do eu, nosso interesse em estar em destaque, estar à frente, e o meu próximo. E normalmente, por iniciativa humana, nós vamos colocar o eu na frente. Nós queremos ter as vantagens, nós queremos ter o primeiro lugar. E aqui encontra-se a razão porque o amor sacrificial é raro, até no meio cristão. Por que há tantas desavenças no meio cristão? Por que há tantas divisões no meio cristão? É porque há um conflito entre eu e o outro, e eu quero estar à frente. Essa é a realidade. O amor sacrificial é pouco expresso no mundo atual, porque falta a compreensão de que eu tenho que crucificar a mim mesmo e defender apenas aquilo que faz parte do reino de Deus, da vontade de Deus, ignorando qualquer coisa que pudesse ser de benefício pessoal. Um outro conflito é o próprio conflito entre eu e Deus. O conflito que há quando Jesus, no capítulo 14 de Lucas, no verso 26, ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós vamos encontrar o grande conflito entre nós, nossa casa, nossa família, nosso mundo, nosso universo pessoal e Deus. E é talvez por esta razão que muitos preferem negar Deus. Deus não existe, Deus está longe, Deus está morto. E outros creem que Deus existe, mas talvez que está distante. E outros que dizem: eu creio sim, mas não conseguimos expressar esse amor de Deus no ambiente em que vivemos. Porque há um conflito entre os meus interesses. Como se eu dissesse: eu quero Deus, mas não quero que Ele toque na minha família, na minha vida, nos meus interesses. Vamos citar um exemplo bem simples. Quando nós tomamos decisões em áreas diversas, na área da escolha no casamento, na escolha profissional, na escolha para a nossa vocação de serviço, antes mesmo de ter a nossa profissão, nossos estudos, nós realmente estamos preocupados com o que Deus pensa. Estamos preocupados com o que Ele quer. Estamos dispostos a sacrificar um interesse meu pelo interesse que Deus tenha para mim. Então, é nesse sentido, há um conflito e é preciso definir a quem nós amamos mais, porque é só aí que vai nascer o amor chamado amor
ágape, amor de Deus, amor sem propósitos de benefício pessoal, mas com o propósito de glorificar a Deus. Voltando à ideia do apóstolo Paulo, ao amor que ele manifestou, eu queria que lessem comigo em Atos, capítulo 20, porque nesse momento há uma virada no ministério de Paulo e ele tem algo na sua mente e no seu coração que ninguém mais entende assim, que todos vão contra ele e tentam impedi-lo, porque é como se ele estivesse indo mesmo para se autodestruir. E de onde ele tira essa convicção de que este é o caminho, se este é um caminho que para todos é um caminho de morte, no sentido físico, não no sentido espiritual. Olha só para Atos capítulo 20, 22 e 23, quando ele diz assim: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha só, Paulo tem convicção de que nesta viagem para Jerusalém, Deus está dizendo a ele que ele deve esperar prisões e tribulações. No capítulo seguinte, capítulo 21, ele tem um encontro com a igreja. E aparece até um profeta daqueles dias. Deus ainda estava utilizando o ministério profético nesse sentido. E aparece esse homem ali para dizer: não vá a Jerusalém. Não vá nessa tua jornada. Capítulo 21, verso 11 a 14, diz assim: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podiam convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. A escolha normal nossa é escolher o caminho mais fácil. É procurar sempre o ponto de acomodação melhor, onde nos sentimos melhor. Conhecer o amor de Deus implica em andar por caminhos onde a cruz é uma realidade constante. O que levou Paulo a fazer isso? A dizer que ele tinha que ir, e o Espírito Santo dizia a ele: você vai enfrentar tribulações, mas ele sabia que tinha que ir. E depois vendo essa igreja reunida e dizendo: tu não deverias ir. Mas também não podiam condená-lo, porque parece que era mesmo o amor sacrificial que tomava seu coração e o encaminhava. E nós ficamos em dúvida: mas será que Paulo estava errado? Ou a igreja estava errada? É difícil dizer que há erro ou não há erro, mas o fato é que Deus queria levar Paulo para Roma. E o que aparece logo em seguida é que Paulo passa a testemunhar para os reis que ele não teria oportunidade se não fosse um prisioneiro. Somente a cruz, o sacrifício, o amor sacrificial de Paulo, movendo seu coração para ir naquele caminho difícil, para o qual ele foi dito que não deveria ir. Mas somente por esse caminho ele chegaria a ser uma testemunha para os reis, inclusive testemunha ao grande império romano, à casa de César, aqueles homens que lá serviam ao imperador em Roma. Ele que tanto queria ir a Roma, iria como prisioneiro. Mas um prisioneiro acompanhado por Deus. Se você ler a história do naufrágio, logo na sequência, quando ele entra naquele navio, depois o navio naufraga, ele é o responsável para salvar todas aquelas pessoas daquele navio. O navio possivelmente ia naufragar na mesma, se Paulo não estivesse lá, porque era uma viagem programada. O fato de Paulo estar como prisioneiro deu a ele a oportunidade de salvar aquelas pessoas, porque ouvindo o conselho dele, todos se salvaram naquela ilha, e pela presença dele, pelo testemunho dele,
os moradores daquela ilha acolheram esses náufragos e cuidaram deles naqueles dias frios. Como nós entendemos esse tipo de amor que se projeta na direção do sacrifício, na direção da própria morte por amor a Jesus? E eu creio que é aí que devemos parar e perguntar: quando foi que nós fizemos um caminho consciente, decidido de chegar a fazer a obra de Deus, mesmo que tenha um alto preço no sentido físico e material na nossa vida? Eu creio que devíamos perguntar a Deus: Senhor, como é que eu posso exercer essa qualidade de amor no mundo em que estou vivendo? Eu creio que não há outra maneira de experimentarmos e conhecermos o amor de Deus, a não ser que venhamos reconhecer que esse amor se expressa muitas vezes nas Escrituras desta forma. Pessoas que decidem voluntariamente abandonar todas as suas posses, todas as suas condições de conforto para ir em direção ao alvo de Deus. Paulo, pela consciência da autoridade, do exemplo maior em Jesus Cristo, e diz aqui, constrangido pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que encontraria sofrimentos e prisões, caminhou na direção de Jerusalém. O amor sacrificial, no maior exemplo de todos, que foi o de Jesus, foi a mesma situação. Jesus, sabendo cada passo como aconteceria, sentindo as angústias daquele momento que se aproximava da sua prisão e da sua condenação, da sua crucificação, Jesus continuou caminhando para o Calvário, continuou caminhando e tomando sobre si cada uma daquelas coisas que representavam o sacrifício e que representavam a única maneira de expiação. Assumindo sobre si toda a tortura, inclusive os espinhos, que também representavam as consequências do pecado na raça humana e sobre a terra. E esse Jesus, o exemplo maior, certamente estava sendo exemplo nesta hora para Paulo, para assumir essa atitude. E ele então dirige-se para Jerusalém. E ele vai na direção do alto sacrifício. Mas não por uma culpa cometida, mas pelo amor que tinha ao seu Salvador e pelo amor que tinha por aqueles povos que nunca tinham ouvido o Evangelho. Quantas vezes temos nós ido na direção de algo que é pesado, que é difícil, mas voluntariamente nós carregamos o peso? Ou talvez, quantas vezes temos fugido das dificuldades? Então, o amor sacrificial, ele se manifesta nesta qualidade de decisão e de experiência voluntária. Quando eu voluntariamente decido sair da minha posição de conforto e passar a dobrar os meus joelhos e orar mais tempo pelos que estão perdidos. Doem os joelhos? Sim, podem doer, mas é esse o sacrifício. Quando eu decido gastar noites ou mais tempo em oração, é difícil? Estamos cansados? Sim, mas eu decido. É assim que fazemos? Nós decidimos assim, correr na direção daquilo que é difícil, mas daquilo que pode expressar o amor de Deus. Capítulo 4 do Evangelho, da carta de João, capítulo 4 da carta de João, a primeira carta. Aqui há uma declaração sobre Deus, e não apenas diz, como já sabemos, que Deus tem amor, mas diz que Ele é amor. Então, eu gostaria que pudéssemos pensar já, chegando ao final desse tempo de meditação, de estudo na sua palavra. Veja só o que está escrito em primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 13. Aqui diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele fala desta qualidade do amor e ele diz que este amor envolve sim o sacrifício, porque envolveu o sacrifício do próprio Filho de Deus. E então cabe a nós perguntar a nós próprios quanto sacrifício eu tenho feito em favor do meu próximo e pelo amor que tenho ao meu Deus. Pare e pense que muitas vezes vamos descobrir que nós fazemos sacrifícios por outros motivos. Nós nos sacrificamos nossos recursos por algum interesse muito particular, muito pessoal nosso. E por vezes não conseguimos fazer isso de propósito, um investimento sacrificial para ver almas salvas. É interessante ver que aqui o texto diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E quando as pessoas vão olhar para a sua família, para a sua vida, para você pessoalmente, eles poderiam dizer uma história semelhante, dizer: nisto se manifestou o amor de Deus para com a minha família. Que aquela pessoa, aquele que veio aqui na minha casa contar do maior amor, que é o amor do próprio Deus. Aquele que tirou do seu tempo, saiu do seu conforto e fez o trabalho do amor sacrificial. É difícil dizer exatamente o que devemos fazer, mas uma coisa eu sei, que se o coração está aberto para entregar a Deus totalmente nossas vidas, você vai saber o que deve então sacrificar. O que deve então deixar. O que deve então abandonar por amor a Jesus Cristo. Que tipo de prática, que tipo de relacionamento que precisa ser tratado. Esse é um primeiro aspecto. É no sentido do deixar algo que já fazemos que não está bem. E depois vem o segundo aspecto do amor sacrificial, que é você investir para produzir algo mesmo que te custe caro. Mesmo que venha a encontrar as tribulações, como dizia o Senhor a Paulo. É necessário um autoexame e deixar Deus tratar nossas vidas e ir nos revestindo desse amor. Esta qualidade de amor não é um ato que acontece e de uma vez para sempre nós agora somos amor em pessoa. Não. É um exercício diário de sacrificar, de deixar as nossas práticas, de vencer os nossos obstáculos e desenvolver esta qualidade e reconhecer os nossos fracassos muitas vezes. Reconhecer que muitas vezes não somos nada parecidos com o amor de Jesus. E talvez se tiver o homem caído na rua, assaltado pelos assaltantes, como aconteceu lá, tendo sido assaltado pelos malvados, nós tenhamos o coração aberto para apoiar. Talvez aqueles que são discriminados possam receber uma mensagem de apoio. Não sei em qual área Deus quer usar sua vida. Mas é importante reconhecer que o amor que vem de Deus tem essa qualidade. E quando pensamos nos exemplos da Bíblia, pensando na trajetória de vidas que por causa desse amor tiveram muito mais sofrimento do que aqueles que não tiveram este compromisso de amor. Então esta mensagem é o contrário das mensagens de prosperidade que estamos ouvindo constantemente. De que aquele que tem Jesus será próspero, não terá problemas, não terá dificuldades. A Bíblia apresenta esta qualidade de amor sacrificial e que Deus nos chama para mostrar esta qualidade de amor e com isso teremos que vencer os nossos conflitos pessoais em relação ao próximo, em relação a Deus, deixar os nossos valores e o nosso conforto para que a nossa vida seja um sacrifício vivo, agradável, perfeito, como Romanos capítulo 12 também nos diz. O amor de Deus pode fazer esta mudança em nós, neste mundo. E o que mais o mundo precisa
é pessoas que estejam dispostos a sacrificar os seus interesses para que Deus seja glorificado na igreja, na família e nesta sociedade. Deus nos ajude nesses pensamentos e nestas considerações sobre aquelas pessoas que nós temos os seus escritos e o seu testemunho. Quando lemos o testemunho de pessoas, mesmo como aquele Sundar Singh, ou seja, este que tem o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos, quando lemos de outros que sacrificaram a sua vida por amor a Jesus Cristo, que nós sejamos motivados a caminhar em direção à cruz também. Que nós sejamos motivados por esse mesmo amor de Cristo a seguir na direção do projeto que Deus tem. Comece hoje perguntando a Deus o que Deus quer fazer da sua vida. Comece hoje gastando mais tempo na comunhão de Deus para que possa ser mais usado por Ele. E se amanhã aparecer uma dificuldade, não fique assustado com essa dificuldade. Entenda que Deus quer usá-la de alguma forma para a sua glória, para que o seu coração esteja preparado para entender as dificuldades dos outros e para viver esse amor de Deus para com o teu próximo e para com o próprio Deus. Deus nos abençoe e possamos perguntar, como aquelas afirmações de 1 Coríntios 13, colocar a nossa vida diante desse espelho que aqui está. Eu vou voltar a ler as afirmações do amor para finalizar e gostaria que pudéssemos perguntar sinceramente essas afirmações que aqui diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Possamos perguntar: como está o meu amor? Como está a qualidade do meu amor em relação a estas afirmações? Como que fosse um espelho na minha frente, a refletir a qualidade divina do amor sacrificial, incondicional, em relação à qualidade que eu consigo expressar no mundo. Que Deus nos use como canais deste amor, sejamos capacitados pelo Espírito Santo e possamos mostrar no nosso dia a dia. Deus abençoe cada um dos queridos diante desse desafio que parece um sonho para nós, porque nós compreendemos muito bem da nossa vida no mundo e da nossa expressão de natureza carnal. Mas muitas vezes aplicar aquilo que vem da natureza de Deus para nós é só pela graça que vem do Espírito Santo. E que possamos confiar nesta graça para que a nossa vida prossiga no mundo. E quem sabe amanhã você vai contar uma experiência e vai dizer: Deus me usou em tal e tal situação. Deus me usou em tal situação de conflito ou de sofrimento. Deus quer usar nossas vidas porque é assim que seu amor se manifesta. Deus nos abençoe e nos enriqueça na sua palavra. Amém.